Capítulo 34 O começo de nossa jornada. Parte 2. Bem, então, continuando. No momento, gostaria de discutir nosso curso de ação futuro. Nossa jornada através do continente demônio começou abruptamente, sem tempo para planejarmos com antecedência ou nos prepararmos. Tínhamos que descobrir as coisas, na hora, da melhor maneira que pudéssemos. Em primeiro lugar, vamos discutir nosso destino. Nosso objetivo final é chegar ao Reino Asura, no lado oeste do continente central. Nenhuma objeção até aí, certo? Os dois assentiram com a cabeça. Claro, era mais fácil falar que chegaria ao continente central do que o fazer. Não podíamos cruzar direto do continente demônio para lá, não havia nenhuma rota de ligação marítima. Os povos peixe governavam os mares neste mundo, e todos os outros só podiam viajar por eles em um número limitado de linhas predeterminadas. Ruigerd, como podemos alcançar o continente Miles? Os barcos partem de Porto do Vento, a cidade mais ao sul do continente demoníaco. Ou seja, precisávamos descer até o fim do continente demônio, cruzar para Miles, cortar para a costa oeste e pegar um barco de lá para o litoral leste do continente central. Tecnicamente falando, não era nossa única opção. Havia também uma espécie de rota alternativa. Poderíamos viajar para o noroeste do continente demônio e, em seguida, cruzar para o continente divino. Isso permitia que chegássemos ao continente central sem passar por Miles. Isso, teoricamente, poderia diminuir o tempo de viagem necessário em vários meses. No entanto, essa rota não era tão simples quanto parecia. O continente divino era totalmente cercado por paredes rochosas e íngremes. A menos que tivéssemos asas, seria essencialmente impossível fazer isso. Ou seja, precisaríamos basicamente rastejar pelos penhascos. Não havia estradas lá embaixo, e tampouco bases estáveis. Também havia muitos monstros. Supostamente, apenas um em cada 20 que se arriscavam naquela jornada sobrevivia para contar história. Além de tudo isso, mesmo se conseguisse sobreviver no continente divino, a próxima rota marítima levaria ao norte do continente central, de longe a região mais inóspita do lugar. Apenas criminosos desesperados com caçadores de recompensas em seu encalço escolheriam essa opção. O potencial ganho de tempo não passava de teoria. Se tentássemos isso, provavelmente gastaríamos muito mais tempo. Não haviam muitos motivos para nos colocarmos em perigo mortal em troca de uma pequena diferença na duração de nossa viagem. O que significava que nossa única opção real era ir para o sul. Você sabe quanto vai custar a passagem? Não faço ideia. Quanto tempo vai levar para percorrer todo o caminho até lá? Um bom tempo, imagino. Se ficarmos sempre na estrada, quem sabe uns 6 meses. 6 meses, mesmo em marcha constante. Esta será uma verdadeira jornada. Existe alguma maneira de chegarmos mais rápido? Tipo um círculo de teletransporte ou coisa assim. O uso de círculos de teletransporte foi proibido após a Segunda Grande Guerra Humano-Demônio. Alguns podem permanecer intactos, mas usá-los provavelmente seria difícil. Eu não estava falando sério, mas acho que realmente existem teleportais por aí. Então, estamos basicamente presos ao chão. Isso mesmo. Pelo visto, não havia qualquer opção de transporte de alta velocidade para se considerar. Viajar por 6 meses seguidos parecia muito assustador. Talvez eu só estivesse pensando nisso da maneira errada.
Na verdade, não íamos ficar na estrada por meses a fio, íamos nos mover pouco a pouco, pulando de uma cidade para a outra. Lenta, mas constantemente. Uma jornada de 1000 milhas sempre começa com o primeiro passo. Certo? Bem, vamos pensar a curto prazo. Se começarmos a viajar em direção ao Porto do Vento agora, quanto tempo levaremos para chegar à próxima cidade? Devemos chegar a uma cidade de tamanho considerável em cerca de 2 semanas. 2 semanas, hein? Acho que era o esperado. Você sabe se tem uma guilda dos aventureiros lá? Imagino que sim. De acordo com Ruigerd, nos velhos tempos, todas as sub-raças de demônios criaram seus próprios pequenos vilarejos, e as cidades se desenvolveram como locais centrais para que comercializassem, se misturassem e trocassem informações entre si. Como resultado, cidades de tamanho modesto de fato não existiam neste continente, e se poderia esperar que qualquer cidade tivesse uma guilda que empregasse guerreiros dos povos locais. Originalmente, antes da existência da guilda, as cidades eram protegidas por guerreiros escolhidos para representar as várias raças que viviam na área. Às vezes, um povo mais bélico despachava lutadores adicionais em nome de uma raça que raramente lutava. Os Superds e os Migurds aparentemente tiveram um relacionamento assim em algum momento. Os casamentos entre povos diferentes também foram sempre comuns, como forma de fortalecer esses laços entre as aldeias. Não admira que houvesse uma variedade tão grande de demônios. O continente inteiro provavelmente estava cheio de pessoas de raça mista. Ops! Meio que escapei do assunto. Então vamos lá. Em geral, acho que devemos seguir para o sul, viajando entre as cidades com guildas. Depois de chegar a cada nova cidade, ficávamos por 1 ou 2 semanas. A menos que perdêssemos nosso status de aventureiros, poderíamos assumir as tarefas da guilda e espalhar a palavra sobre o fim da linha. Assim que juntássemos dinheiro suficiente para comprar suprimentos para nossa jornada até a próxima cidade, voltaríamos direto para a estrada. Ao menos esse era o projeto que estabeleci em minha mente. Vocês dois têm alguma pergunta ou opinião sobre isso? Ruigerd ergueu a mão. Você não precisa se preocupar a falar sobre mim para ninguém. É por isso que cortei o meu cabelo. No momento, não sou nem mesmo um Superd. Bem, não vamos sair do nosso caminho. Faremos apenas o que pudermos enquanto completamos nossas tarefas. Depois de ver o que Jalil e Vizkel haviam conquistado, percebi que não precisávamos fazer nada muito sofisticado. Apenas faríamos o nosso trabalho educada e meticulosamente e apresentaríamos Ruigerd fim da linha ao cliente caso tudo corresse bem. E se algo desse errado, Rudeus seria o único a se levantar e assumir a culpa. Bom e simples. De agora em diante, eu seria o único associado aos erros e delitos do fim da linha. Planejei manter essa última parte em segredo de Ruigerd. O que? Você não decidiu que deveria conversar sobre tudo como um grupo? Não seja tão minucioso, amigo. Alguma pergunta específica sobre o que faremos enquanto estivermos nas cidades? Sim? Vá em frente, Eris. Senti um pouco de nostalgia ao vê-la levantando a mão assim quase parecia que estávamos de volta à sala de aula. Vamos dar uma olhada para ver quanto as lojas estão cobrando pelas coisas, igual você costumava fazer. Ah, você fala sobre minha pesquisa de mercado. Pensando bem, Henricarizo relaxei nisso. Eu realmente fiquei correndo por aí sem pensar. Se tivesse me dado ao trabalho de estudar o mercado local com antecedência,
poderia ter conseguido nosso lagarto para todos os terrenos por um preço um pouco melhor. Sim, vamos fazer aquilo. Afinal, saber os preços locais é o primeiro passo para gastar dinheiro com sabedoria. Mais alguma coisa? Ruiger e Eris se entreolharam em silêncio. Parecia que a resposta era não. Bem, isso provavelmente foi bom o suficiente para nossa primeira reunião. Sem dúvida, teríamos problemas mais complicados à medida que avançávamos. O importante era conversar com eles devagar, em vez de brigar um com o outro. Então vamos lá. Estou ansioso para trabalhar com vocês. Com isso, inclinei minha cabeça e encerrei as coisas. A partir daquele momento, nossa jornada finalmente começou para valer. Chegamos à próxima cidade sem ninguém perceber que Ruiger era um super. Para ser justo, ele raspou todo o cabelo, até mesmo as sobrancelhas, e no continente demônio, as pessoas geralmente não faziam nada muito dramático com seus cortes de cabelo. Tive a sensação de que a maioria deles tinha orgulho de suas aparências naturalmente distintas. Os guardas no portão nos cumprimentaram calorosamente. Para ser honesto, a essa altura, Ruiger parecia nada mais do que um bandido da máfia ou um skinhead, mas, será que havia toneladas de caras com o rosto assustador no local? O fato de estarmos vestidos como aventureiros desta vez provavelmente também fez diferença. Pareciam genuinamente satisfeitos ao nos receber. Quando entramos na cidade, Ruiger mencionou que nunca havia recebido uma recepção tão calorosa antes, mostrando um pequeno sorriso no rosto. Embora nossas aparições não parecessem mais ser um problema, quando nos anunciamos como o fim da linha na guilda, alguns gritaram perguntas do tipo: "Tem certeza de que isso é uma boa ideia?" Quando respondi que não havia problema, já que o próprio homem estava conosco, a maioria caiu na gargalhada. Foi bom ver que o truque ainda funcionava. Fiquei quase grato por quão infame o nome fim da linha era. Era um excelente quebra-gelo. Depois de nos acomodarmos em uma pousada local, logo realizamos outra reunião de equipe. Eris deu o pontapé inicial desta vez, anunciando: "Rudeus estava cheirando minha calcinha enquanto lavava a roupa, e eu quero que ele pare", com uma expressão perfeitamente séria no rosto. Fui imediatamente proibido de voltar a tocar nas calcinhas de Eris. Isso era meio que um problema, já que significava que apenas Ruiger seria capaz de lavar nossas roupas. Eu não pretendia entregar a calcinha da minha querida Eris para algum velho pervertido que não podia evitar dar um tapinha na cabeça de cada criança que via. Portanto, a ensinamos como lavar a roupa e isso se tornou uma de suas responsabilidades. Em pouco tempo, no entanto, eu a vi furtivamente cheirando minha cueca. Claro, não apresentei nenhuma objeção. Um homem precisa ser mente aberta em relação a coisas assim, sabe? Coletar informações não se mostrou muito difícil. Eu poderia descobrir quase tudo o que precisava saber na Guilda dos Aventureiros. Tudo o que precisava fazer era agir como uma criança e inocentemente sair perguntando tudo aos outros aventureiros. Foi tão fácil que quase me fez desejar poder ser uma criança para sempre. Eventualmente, me empolguei um pouco e perguntei a uma aventureira com um corpo bonito quais eram suas medidas, e então Eris me derrubou e me imobilizou como uma praticante de jiu-jitsu. Infelizmente, o conceito de disfarçar era desconhecido neste mundo. Seguimos de cidade em cidade, seguindo o mesmo padrão geral, e seguimos em direção ao sul. Um mês se passou, depois 2. Um dia, Eris decidiu que queria começar a aprender a língua do deus demônio.
Sem o dicionário de Roxy, eu não poderia realmente montar aulas detalhadas ou coisa do tipo. Ainda assim, ela tinha Ruiger e eu para ensinar, e parecia aprender o básico bem rápido. De volta ao reino Asura, ela basicamente se recusou a aprender a ler e escrever em sua própria língua, mas acho que as circunstâncias podem mudar uma pessoa. Deve ter sido muito estressante ser a única que não tinha ideia do que as pessoas estavam dizendo na maior parte do tempo. Meu nome é Eris Boreas Greirat. Isso mesmo. É isso aí, senhorita. Jura? Bem, ela ainda não estava nem perto de estar pronta para ter uma conversa de verdade, mas... Vamos relembrar as palavras de Yamamoto e Zoroku, mostre-lhes, diga-lhes, peça-lhes que o façam e depois elogios, caso contrário, as pessoas não farão nada. Fale com eles, ouça-os, reconheça-os e atribua-lhes responsabilidades, caso contrário, nunca crescerão. Observe-os trabalhar com gratidão e mostre sua fé, caso contrário, nunca florescerão de verdade. Eram toneladas de instruções, mas, por enquanto, me concentrei na parte de elogiá-los. Verdadeiramente esplêndido, senhorita. Excelente trabalho. Você está me fazendo até formigar. Você está tirando sarro de mim. Não, não? Nem pensar. Sim, claro, posso ter exagerado um pouco. Acho que também é necessário saber como elogiar, hein? Uau! Bem, em breve vamos deixar o continente demônio, né? Esse é o plano. Logo estaremos indo para Miles. A palavra logo parecia até um pouco otimista. Ainda tínhamos um longo caminho pela frente. Então talvez não exista motivo para eu aprender a língua do Deus demônio. Bem, você pode acabar vindo aqui de novo algum dia, certo? Embora neste caso ela tivesse sido levada a isso por necessidade, parecia claro que a menina ainda não gostava muito de estudar. Enquanto ensinava a língua do Deus demônio para Eris, Ruiger também a ensinava a lutar. No início, participei dos treinos, mas, sinceramente, não consegui acompanhar. O método de instrução dele era muito simples, uma constante troca de golpes. Em pouco tempo, qualquer um acabaria de bruços no chão ou com a ponta da lança contra o seu pescoço. Nesse ponto, ele simplesmente diria: "Você entendeu?" Infelizmente, não entendi. Nada mesmo. Não importa quantas vezes tentei. No entanto, Eris era um caso diferente. De vez em quando, ela dizia: "Sim, agora entendi", com uma expressão animada no rosto. Teoricamente entendi o que ela estava aprendendo com essas aulas. Ruiger, provavelmente, estava apontando nossos erros e fraquezas. O combate é algo fluido e dinâmico. É difícil descrever o passo ou finta perfeita em palavras, então, em vez disso, ele demonstrava com exemplos. Dito isso, nunca consegui nada com essas coisas, exceto alguns hematomas. Se eu fosse capaz de melhorar apenas levando pancadas, teria feito mais progressos há anos. Eris, por outro lado, era provavelmente um prodígio. Quando se tratava de batalhas, estava em um nível totalmente diferente. Achei o estilo de combate de Ruiger incompreensível. Mas, de alguma forma, fazia sentido para ela. A garota não estava apenas fingindo entender, estava realmente aprendendo com ele. Eu podia vê-la ficando cada vez mais forte, dia após dia. Acho que ainda não estava nem perto do nível de Ghislaine, mas, neste ponto, suspeitei que já poderia ser até mesmo um pouco melhor do que Paul.
Será que ela poderia me vencer mesmo enquanto eu usasse magia? Parecia plausível. Eu precisava pensar muito sobre como poderia melhorar. A ideia de me sentar sem fazer nada enquanto Eris ficava cada vez mais poderosa era simplesmente humilhante. Em busca de uma maneira de ficar mais forte, acabei desafiando Ruigerd para uma luta enquanto Eris estava fora cumprindo uma missão. Eu fui até ele com tudo o que tinha, usando as táticas que desenvolvi para vencer lutadores de curta distância como Paul, mas, resumindo, fui derrotado. Humilhado.